você? É a favor de quais ações afirmativas? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por ministro da Fazenda do Ancapistão, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Em 1968, nos primeiros anos do regime militar, ocorreu a implementação da Lei do Boi no governo do presidente Costa e Silva. Essa lei, que visava incentivar o aumento da produção agrícola brasileira, tratava de garantir o acesso a cursos para filhos de fazendeiros e agricultores, com o intuito de melhorar os meios de plantio e cultivo na zona rural. Dizia no seu artigo 1º, os estabelecimentos de ensino médio agrícola e as escolas superiores de agricultura e medicina veterinária mantidos pela União reservarão anualmente, de preferência, 50% de suas vagas a candidatos agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de terras, que residam em cidades ou vilas que não possuam estabelecimentos de ensino médio. Cabe citar ainda que o autor da Lei do Boi, Último de Carvalho, era a favor da propriedade privada e lutava contra a desapropriação de terras, em época de forte discussão de reforma agrária. Essa curiosidade, aparentemente contraditória, é só mais um exemplo de que políticos podem defender e atacar a liberdade como melhor convier ao sabor do momento. Como diria Frederic Bastiat, ações estatais sempre têm consequências que se veem e consequências que não são vistas imediatamente. E, infelizmente, essas consequências não imaginadas de uma lei são totalmente imprevisíveis e só vêm após um tempo depois da canetada já ter sido dada. No caso da Lei do Boi, o resultado desejado pela lei foi alcançado, porém, em pequenas proporções. A maior parte dos beneficiados foram os filhos de fazendeiros que, em tese, já teriam condições de entrar nessas instituições de ensino normalmente e sem problemas. Entretanto, em relação aos efeitos indesejados dessa ação estatal, há registros de que houve dificuldades na conferência das pessoas que fariam jus ou não ao benefício, o que gerou demanda para aumentar ainda mais o Estado com a finalidade de modificação dos órgãos competentes. Apesar da Lei do Boi ter sido abolida em 1985, até hoje existem vários indivíduos que não precisariam de cota ingressando em diversos setores com essas ações afirmativas. E quase 40 anos após a extinção dessa lei, os órgãos atuais que fazem o crivo dos beneficiários dessas cotas continuam tão incompetentes quanto naquela época. Após a política atual de cotas retornar no final do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e cada vez mais aberturas na lei terem sido executadas nos governos de Lula e companhia, essas ações afirmativas se tornaram muito mais abrangentes. Hoje, a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas universidades federais e nos institutos federais de educação, sem falar em diversos processos seletivos para empregos na esfera pública, onde há a separação de vagas para pessoas por critérios raciais, de gênero sexual e socioeconômicas. Fraudes descaradas e tentativas de burlar o sistema são manchetes nos principais meios de comunicação há anos. Nas faculdades, comissões de verificação de cotas são cada vez mais ativas, desligando alunos mesmo nos últimos anos de medicina. Aqui, lembre-se que a área conta com poucos profissionais no mercado. Comissões estas onde, paradoxalmente, os mesmos juízes que decidem o futuro dos alunos por critérios de aparência, cor da pele, traços do rosto e cabelos, são os tantos que dizem que as pessoas podem se auto-identificar da forma que desejarem. Apesar dessas fraudes, por outro lado, não faltam argumentos que incentivem a continuidade dessas políticas. Há estudos que dizem que as cotas propiciaram um aumento significativo de pobres nos bancos escolares do ensino superior. Existem pesquisas que afirmam que essas medidas permitiram que negros conseguissem condições melhores e alcançassem melhores posições no mercado de trabalho, reduzindo, ainda que lentamente, a dita desigualdade racial.
Ou ainda, que mulheres agora podem ter melhores condições para ingressar na política ou como oficiais nas escolas de formação de carreira das Forças Armadas, diminuindo o gender gap, diferenças nos benefícios profissionais percebidos entre homens e mulheres. Geralmente, quando ocorrem essas discussões sobre cotas, há quem seja a favor da medida para negros, mas contra para mulheres. Há os que são a favor para indígenas e em casos relacionados a gêneros, mas contra ações afirmativas para brancos que tenham estudado em colégios públicos. Existem os que são a favor de todas, e ainda aqueles que dizem que a cota justa seria aquela que fosse cedida apenas por critérios de pobreza e condições socioeconômicas. E é justamente nessas discussões que existe uma cortina de fumaça muito mais profunda. Ao perguntarmos uns aos outros e debatermos qual seria o modelo justo de cotas ou quais seriam as mais adequadas, implicitamente no discurso acabamos concordando, ainda que sem perceber, com um ponto que é eticamente indefensável e vem muito antes da discussão dessas ações afirmativas: o fato de que é justo existirem escolas, universidades e outros órgãos pagos com dinheiro público. Ao cair na discussão de quais são as melhores cotas, nós firmamos sutilmente com os outros que concordamos com a premissa de que este é um debate honesto, quando na verdade nunca foi. Não é um assunto honesto pelo simples fato de que eticamente não podem existir cotas, já que qualquer órgão público é ilegítimo naturalmente pela sua criação por parte do Estado. Quando se levanta a questão de que um tipo de cota é justo ou não, há mais uma vez a massificação do pensamento de que seria lícito pessoas serem obrigadas a pagar, e muito caro via impostos, por coisas que nunca pediram, sendo que a maioria nunca chegará a utilizar esses serviços públicos gratuitos e de qualidade. Muito além dos argumentos utilitaristas que dizem que já existem muitas vagas no ensino superior, que muitos não conseguem empregos na área após a formação, que alguns cursos só servem para dar aulas deles mesmos, ou que o justo seria haver uma direção de ações afirmativas em detrimento de outras, muito além de tudo isso, existe apenas um único argumento ético: educação ou qualquer outro serviço público não é direito. Na ética libertária, direitos são apenas os negativos e erga omnes, ou seja, basta ninguém interferir na propriedade privada alheia. Educação é um serviço como qualquer outro, e ninguém poderia ser obrigado a pagar por um serviço que não quisesse ou não utilizasse. Vale ressaltar que toda essa discussão foi apenas para o setor público. Empresas privadas têm todo o direito de comporem seus quadros como quiserem, em porcentagem de gênero ou raça. Samantha Brick, por exemplo, criou uma empresa apenas com mulheres, e vale a pena conhecer a história. O link está na descrição deste vídeo. Apesar da construção do artigo ter sido feita sobre o tema de cotas, principalmente no setor da educação, o assunto é extensível a todas as reflexões de discussões nos setores públicos, como: que empresa ou atividade comercial merece algum tipo de financiamento ou não? Que pessoas poderiam ser beneficiárias de qualquer programa social, de distribuição de renda ou financiamento de imóvel? Que obras públicas deveriam ser feitas ou não? E por aí vai. Percebam que todas essas questões, como no caso das cotas, deveriam ser irrelevantes e imediatamente descartadas pelo simples fato de possuírem a mesma distração da principal pergunta que deveria ter sido levantada. É legítimo tomar, utilizando de força, a propriedade de pessoas para fazer qualquer coisa, ainda que se tivessem boas intenções? Para os que ainda têm dúvidas da resposta, deixo a recomendação para lerem o segundo livro mais influente nos Estados Unidos, perdendo apenas para a Bíblia, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e uma pequena frase dessa obra-prima: "Eu juro pela minha vida e pelo meu amor por ela que nunca irei viver em função de outro homem, nem vou pedir a outro homem que viva em função de mim." Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!